E hoje é o dia de relembrar, depois de um ano, e o que o Senhor fez por nós. Por isso que eu decidi testemunhar para a igreja. Quando nós noivamos, nós não tínhamos condições nenhuma de realizar uma cerimônia. Mesmo juntando dinheiro ano após ano, durante o namoro, para o sonho de casar, tínhamos pouco dinheiro, até porque a gente tinha comprado a nossa moto, precisou dar uma entrada um pouco maior para poder estar tirando, ainda que estivéssemos pagando ainda. Mas a gente tinha cerca de 6 mil reais. Com 6 mil reais você não faz um casamento. Você não faz nada. Você não faz uma cerimônia. Infelizmente. Porque as coisas são muito caras. Todos os fornecedores são caros. São muitos detalhes. Não é só o vestido e o terno do noivo. Para quem tem o sonho de casar e fazer uma festa, 6 mil não é nem às vezes a entrada de um fornecedor. E esse era o dinheiro que a gente tinha. Conversamos com o nosso pastor, que foi sempre quem nos deu o total apoio. Somos muito gratos pela vida dele. Logo quando a gente decidiu que iríamos nos casar, conversamos com ele. E uma das minhas falas foi: pastor, nós vamos casar pela fé. Porque nós só temos uma data e um sonho. Mas nós sabíamos que nós também tínhamos um Deus que realiza sonhos. Aleluia. Um Deus que não precisa de cenário para atuar. Ainda que o cenário não fosse bom, ainda que o cenário fosse de 6 mil reais na conta. Mas o Deus que eu sirvo, que é o Deus que você serve, Ele não precisa de cenário. Ele não precisa de condição financeira favorável para tornar o sonho de um filho amado realizado. E o que eu posso dizer é que Deus sempre disse que nos honraria. Sempre falou que nos honraria. E assim Ele fez. Mas fez além dos nossos sonhos. Mas quem acha que foi fácil se engana. 2024 foi um ano de constantes obstáculos. Em abril, meu cachorro teve câncer. Iniciamos uma batalha corrida contra a doença. Entre internações, quimioterapias, cirurgias, o que recebíamos, o pouco que recebíamos era para ele. E como é que ficavam os fornecedores? Como é que fechava contrato? Tudo você precisa de entrada. Como é que a gente quitava? Não tinha como. E vale lembrar que eu até então era garçonete diarista, trabalhava aos fins de semana, sexta, sábado e domingo. Meu esposo era o único que trabalhava fixo no hotel até então. Mas não ganhava também lá essas coisas. E então, estávamos naquela luta, naquela peleja com o cachorro, que tentamos de tudo, no final não deu certo, aprove o Senhor ceifar, levar, e nós aceitamos. E eu lembro que eu falava com o Senhor: se o Senhor curar o meu cachorro, eu vou testemunhar. No dia do meu casamento, eu vou falar das maravilhas que o Senhor fez. E ao decorrer dos meses, a doença começou em abril. Ao decorrer dos meses, eu parei e pensei: eu estou colocando o Senhor na parede. Quem sou eu para fazer isso? Quem decide, quem dá a vida e tira a vida é Deus. Não somos nós. Pode ser de uma pessoa, pode ser de um simples animal. Quem dá a vida e tira é Deus. Quem dá o fôlego de vida e tira é Deus. Então eu falei: Senhor, me desculpe e me perdoa pela minha atitude. Mas eu estou te falando agora, Pai, que independente do que aconteça, eu vou testemunhar. Eu vou testemunhar no dia do meu casamento, independente se for um sim ou se for um não. Independente dele estar curado ou se ele foi enterrado, que foi o que aconteceu. Ele não resistiu à doença. Em maio, minha sogra sofreu um grave acidente de moto. Estava sem capacete. Num percurso curto para casa. Acabou caindo. Teve traumatismo craniano. Com lesões graves. Sinais graves de traumatismo craniano. Atrás da orelha, nos olhos. E eu que sou da área entendo. Sei que é um sinal grave. Além do traumatismo craniano, teve escoriações pelo corpo e teve uma fratura.
em C5 e C6. Para quem não sabe, são vértebras cervicais, aproximadamente dessa região. Fraturou significa que trincou. E quem não sabe, na coluna vertebral passa a medula. E se a medula for atingida, é irreversível. É paraplegia ou tetraplegia. No caso dela, seria tetraplegia porque foi aqui em cima. Daqui para baixo, a minha sogra não mais funcionaria. E ela, uma mulher tão funcional, tão ativa, iria talvez estar numa cadeira de rodas hoje. Mas sabe quem não permitiu que isso acontecesse? O meu Deus, que também é o seu Deus. Ele guardou a vida da minha sogra e deu uma nova oportunidade para ela. Com tudo isso acontecendo, eu também tive problemas no estágio extracurricular. E era obrigatório. Desmotivação, tristeza, preocupação constante me cercava. Com tudo isso acontecendo, meu cachorro, que ainda foi morrer lá em setembro. Então, de abril a setembro foi uma luta. Diversas lutas. A minha sogra estava desempregada na época, ia começar a trabalhar, aconteceu um acidente, precisou ficar internada lá em Vitória. Durante esse tempo, quem custeou os gastos dela? Quem custeou? Fomos nós. Eu e agora o meu esposo, que até então era noivo. Então nós tínhamos os custos do cachorro, que internava, fazia químio, não melhorava, e insistia, porque eu insisto. Eu insisto porque é uma vida. Até onde dá para insistir, a gente insiste. E agora tinha mais uma vida aqui, ó. Mas é uma vida animal, é uma vida humana, que também precisava do nosso apoio. Então, mais uma vez, as contas do casamento, os contratos, ficaram em segundo plano, terceiro plano. Agora era o terceiro plano, era pagar fornecedor, era quitar fornecedor, era fechar contrato, porque tínhamos prioridades. O cachorro, minha sogra, e depois os contratos. Em setembro, meu avô precisou fazer uma cirurgia, dias antes do meu aniversário, com um problema ocular grave. Me preocupei, que ele foi quem me criou, os meus avós. Tenho total orgulho de falar isso. E eu me preocupei muito, porque era dias antes do meu aniversário, eu não queria perder. E o meu cachorro faleceu no mês também do meu aniversário, setembro. Então, não foi fácil. Eu tive que lutar mesmo sem ter força para isso. Eu tive que seguir em frente mesmo querendo parar. Eu tive que muitas das vezes segurar o choro. E para passar a imagem, igual a Sulamita, tá? Vai tudo bem. E você que talvez tenha passado por isso também, por alguma situação difícil, não necessariamente na área da saúde, mas às vezes você também tem que parar. Você às vezes para e fala, vai tudo bem, mas só Deus sabe o que você tem passado aí dentro, né? Só Deus sabe o que tem acontecido dentro de você. Só Deus sabe das batalhas internas e externas que você vive. E na verdade, deixa eu te falar uma coisa, ninguém precisa saber. Somente Deus, porque somente Deus pode te ajudar. Tem situações que não é para o homem e a mulher resolver, é somente Deus. E era o meu caso, esse tempo todo, era somente Deus. O mês de outubro, um mês antes do meu casamento, foi terrível. Foi um mês tenebroso. Eu posso afirmar que foi o pior mês da minha vida. Eu fui muito atacada com doenças físicas. O mental já não ia bem. Pela quantidade de coisas que estavam me acontecendo. Desmotivação e tristeza constante. As coisas já não iam muito bem. E logo no início, dia 1º de outubro do ano passado, eu tive uma gastroenterite. Precisei faltar no estágio. Era obrigatório, não podia faltar, senão reprovava. Aí dá atestado, abona a falta, mas desconta a nota. Se não tiver nota, reprova no estágio. Vocês entendem a gravidade? Que eu poderia ter reprovado no meu estágio por conta de doença? Tudo bem, Amanda, foi só uma gastroenterite. Não, foi uma gastroenterite. Depois de uma gastroenterite, eu comecei com dor abdominal do lado direito.
Médicos suspeitaram de apendicite. Fiz os exames, não era apendicite. Um outro médico de imagem fez exame e começou a me questionar. Você tem caso de doença intestinal na família? Você tem histórico de doença intestinal na família? Não, não tenho. Você tem certeza? Não tenho. Procura saber realmente se você não tem histórico. E como eu sou da área, não preciso dizer muita coisa. Para quem entende, meia palavra basta. Para quem está minimamente por dentro da área da saúde, já entendeu o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que provavelmente eu estava com câncer no intestino. Provavelmente eu estava com uma doença grave, ainda que não fosse câncer, uma doença de Crohn, que também é grave. Uma colite, que também é grave. Era isso que ele estava supondo e eu entendi. Nas entrelinhas eu entendi. E aí, fui fazer uma tomografia, consegui uma tomografia. Não vem ao caso, né? Como que eu consegui, porque é um exame difícil, caro, mas consegui, por ser da área também. E lá, deitadinha na sala de tomografia, eu só vejo as pessoas assim. Os médicos, as pessoas da imagem, olhando no computador e apontando. Eu falei, meu Deus do céu. Então é isso, né? Eu tô com câncer. É isso. Tá vendo alguma normalidade no meu intestino, em algum órgão. Então o médico não estava tão errado. Tem alguma coisa. Comecei a me preocupar, obviamente. E daqui a pouco vieram falar comigo. Então, no seu abdômen não tem nada, mas eu vejo algo no seu pulmão. Você teve contato com tuberculose? Não, não que eu saiba. Pneumonia. Pneumonia eu tive uma em agosto, e era outubro. No intervalo de menos de 2 meses, eu estava com uma nova pneumonia. Aí ele falou bem assim, então, eu aqui não posso fazer nada, mas você vai procurar o PA. Vai fazer um exame, ou vai mostrar esse exame, ou vai fazer um raio-x. Depende da conduta do médico. Não precisaria pedir raio-x, por conta que a imagem era clara. Porque o foco que está no seu pulmão ele é de tamanho considerável. A gente precisa tratar logo. E até então eu estava sem sintomas. Estava assintomática. Procurei o PA, não falei nada de tomografia. O médico não ia solicitar raio-x. Não ia solicitar porque ele achava que era um resfriado comum. E eu insistindo, eu quero raio-x. Eu quero raio-x, eu quero raio-x. Aí ele soltou a seguinte frase, já que você é da área, já que você entende, vou solicitar o raio-x, mas você interpreta lá. Não precisa nem voltar comigo, não. Isso é uma falha grave da medicina. Caberia até processo. Mas tem coisas que não vale a pena. Fui, fiz o meu raio-x. Tô vendo a cara do radiologista lá. Novamente, uma cara estranha. Eu já sabia. Aí eu questionei. Então, o que você vê? Tem algo anormal? Então, eu não posso falar. Quem fala é o médico. Eu expliquei para ele. Não, porque o médico mandou eu avaliar, né? Assim, eu não tenho estudo para isso, nem preparo para isso. Sou enfermeira. Eu não faço análise de imagem, muito menos do diagnóstico. Aí ele falou, pois é, eu também não. Eu falei, mas pode falar, porque o que você vai falar eu já estou sabendo. Aí ele, pois é, tem um foco, né? Infeccioso. Exatamente aqui. Eu falei, eu sei. Ele se preocupou, falou que ia imprimir até o laudo para eu levar para casa. Acabou que tinha um outro médico de plantão, que eu tinha um pouco de contato com ele na época. Pedi que ele me atendesse. Relatei tudo que aconteceu com outro médico. E ele começou tratando pneumonia. Tratei a pneumonia. Falei, agora é paz, né? É tranquilidade, acabou. Não. Uma semana depois, eu retornei ao PA. Não mais com pneumonia, mas sinusite. Quem me atendeu? O mesmo que me tratou para pneumonia. Que era um colega meu na época. E ele me soltou a seguinte frase.
Amanda, eu realmente não sei o que está acontecendo com você. Porque assim, puxando o seu histórico aqui, esse mês você veio muito no PA, gastroenterite, risco de apendicite, né? Agora pneumonia, e agora você volta uma semana depois de ser tratada com sinusite. Eu não entendo e não compreendo o que está acontecendo com você, porque o antibiótico que eu te dei para a pneumonia era para ter tratado a sinusite. Por que não tratou? Falei, pois é, se o senhor não está sabendo, quem me diz eu? Quem me diz eu? Então, após tratar a pneumonia, sinusite, eu estava ainda com uma dor na região do pulmão, que estava o foco. Por mais que o foco tivesse reduzido, tivesse tratado certinho, eu estava com dor. E às vezes isso pode acontecer, né? E foi num culto aqui, como esse, quem sabe, que o pastor pregou sobre a filha de Jairo, né, que morreu, que Jesus ressuscitou. E ao final teve uma oração. E ali eu falei, se não for hoje, não vai ser dia nenhum. Se não for hoje, não vai ser dia nenhum mais, porque eu vou usar toda a fé que me resta e vou orar. Aquele que pode me curar. Aquele que se curar nem a medicina entende. Porque se a medicina não consegue explicar a medicina, o meu Deus explica a medicina. Aleluia! Glória a Deus! E eu comecei a orar, a orar, a orar, a orar. E durante a oração eu falei, o Senhor ressuscitou aquela menina. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas faça conforme a tua vontade. Mas eu preciso dizer que eu estou no meu limite de sofrimento. Eu não aguento mais. Eu estou no meu limite. O meu mental já não comporta, o meu físico já desfalece. Mas faça a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável sempre. Aleluia. E como disse o irmão Wallace aqui em cima, Romanos 8, 28, se eu não me engano, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Todas as coisas. E enquanto eu orava e clamava, as irmãs Regina e Raquel, não sei se lembram desse dia, desse evento, mas eu me lembro, porque o milagre aconteceu em mim. Enquanto eu orava ali, escondidinha na cadeira, onde ninguém vê, Deus vê. Aleluia. Onde vocês não veem por conta da pilastra, mas Deus vê. Então assim, a sua oração que você faz, saiba que Deus está te ouvindo também. As irmãs sentiram de Deus, não sabiam de nada que estava acontecendo na minha vida. Para elas, minha vida estava perfeita. Para elas, eu não estava passando por lutas. Porque eu era sempre sorridente. A paz do Senhor. Vai tudo bem? Vai tudo ótimo. Mas elas sentiram de Deus, porque Deus tocou nelas. Elas foram dos seus lugares para lá. E começaram a orar, e clamar, e orar, e clamar, sem saber de nada. Mas o que eu posso dizer é que quando finalizou a oração, eu procurei aquela dor. Falei, ok, eu estava com a dor, agora eu vou procurar. Eu procurei aquela dor e para a glória de Deus a dor sumiu. Aleluias. Pode glorificar o Deus poderoso, ao Deus que nós servimos. Porque é o Deus que curou no passado ainda cura. Porque Ele me curou ali, onde ninguém me via, Deus me viu. Aleluia, Jesus. Ele me curou. Quando eu fiquei noiva, eu nunca imaginei que passaria por tanta coisa. Eu achava que seria um ano maravilhoso, 2024, o ano do meu casamento. Mas, na verdade, foi um ano que mais chorei. E eu pensei que eu não ia conseguir realizar o nosso sonho. E, às vezes, eu cheguei até a pensar que nem eu ia sobreviver. Às vezes é comum, quando a gente passa por muitas lutas, a gente começa a pensar, meu Deus, será que eu vou sair dessa luta? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou sobreviver a essa batalha? Ou será que eu vou morrer? É comum esse pensamento. E uma pastora disse uma vez, gerar um testemunho dói. Frase autoral dela. E ela está certa. O meu testemunho foi gerado em meia dor. Meia lágrima, meia choro. E por mais que durante os acontecimentos meu barco
tenha balançado forte, com tamanho vento, Deus nunca deixou que a tempestade virasse meu barco. Porque Deus estava lá comigo. Ainda que eu não visse perspectiva, ainda que eu não visse melhor, ainda que eu não visse saída, mas Deus era a saída, porque Ele é a saída. Então, se você está passando por alguma coisa, saiba que Deus é a sua saída. Eu estou aqui como testemunho vivo de que Deus cura, de que Deus faz, de que Deus muda cenários. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus e eu profetizo sobre a sua vida. As coisas não vão permanecer como estão. Tudo é fase, tudo é passageiro. Mas sabe o que deve permanecer? A nossa fé. A nossa fé tem que permanecer. E para eu finalizar, eu gostaria só de falar um versículo que se encontra em Isaías 41:20. Não precisa colocar na tela. Que é bem famoso, bem conhecido. Que diz: para que todos vejam e saibam e juntamente entendam que a mão do Senhor foi quem fez isso, que vocês vão ver. You're the God of covenant, of faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the